Vamos então ver a metodologia para cálculo do número de algarismos numa sequência de números naturais, mas antes disso vamos recordar como é que se pode calcular a quantidade de números num determinado intervalo. Consideremos o intervalo N1 e N2. Se pretendermos saber qual é a quantidade de números nesse intervalo, isto é, os extremos são excluídos, portanto os números que estão entre os extremos, é igual a N2 menos N1 menos 1. Se pretendermos saber a diferença entre os extremos do intervalo, será N2 menos N1, portanto é a amplitude do intervalo. Se pretendermos saber a quantidade de números no intervalo, portanto inclui os extremos, será igual a N2 menos N1 mais 1. Vamos ver um exemplo concreto. Consideremos o intervalo de 7 a 12 e a quantidade de números nesse intervalo será 12 menos 7 menos 1 será 4. Não é? Efetivamente temos 4 números entre os extremos 7 e 12. A amplitude do intervalo será 12 menos 7, será 5. E o número de números neste intervalo, portanto inclui os extremos, será 12 menos 7 mais 1, serão 6 números. Portanto temos aqui 2, 4, 6 números. Vamos então agora ver como é que qual é a metodologia para cálculo do número de algarismos numa sequência de números naturais. E nesta metodologia vamos distinguir duas variantes. A primeira variante é a ordem está completa, portanto a sequência pertence a uma única ordem e está completa, e a sequência pertence a uma ordem e não está completa. E eventualmente a sequência pertence a mais do que uma ordem, podendo estar uma ou mais incompletas. Mas vamos ver isso em pormenor. Portanto, consideramos uma sucessão de números naturais de 1 a 10 levantado a n, e a questão que se coloca neste momento é como é que podemos calcular a quantidade de algarismos existentes nessa sequência de números. Consideramos aqui a sequência 1, 2, 3 até 10 levantado a n, e para isso vamos recorrer a técnicas de aritmética, portanto, que é um ramo da matemática que lida com os números e com as operações possíveis entre eles. Vamos recordar, efetivamente, numa sucessão de números naturais com apenas uma ordem, portanto, que abrange apenas a primeira ordem, são apenas 9 números e cada número tem exatamente um algarismo, então são estes números 1 a 9. A segunda ordem são os números que variam entre 10 e 99, cada número tem 2 algarismos, no total serão utilizados 180 algarismos. A terceira ordem são números com 3 algarismos, que variam entre 100 e 999, e dado que cada número utiliza 3 algarismos, nós temos um total de 2700 algarismos na terceira ordem. Generalizando para uma sucessão de números naturais que varia entre 10 levantado a n e 10 levantado a n mais 1, portanto, desenvolvendo a expressão, analogamente, nós chegamos a uma expressão cujo somatório é igual a n mais 1 vezes 10 levantado a n mais 1 menos 1 menos 10 levantado a n mais 1 algarismos. Vamos simplificar esta expressão e a primeira coisa que vamos fazer é desembaraçar os parênteses, né? E vamos simplificar o menos 1 com o mais 1, corta, e vamos pôr em evidência o 10 levantado a n. Portanto, o que nos vai dar o aspecto da expressão muito mais simplificado. Isto é igual a 9 vezes n mais 1 vezes 10 levantado a n algarismos. Vamos então fazer dois exemplos, ou pelo menos esclarecer as noções introduzidas com dois exemplos, e vamos quantos algarismos existem na sequência de números naturais 10 levantado a 2 e 10 levantado a 4 menos 1, isto é, entre 100 e 9999. Esta sequência abrange duas ordens, portanto a ordem 3, a ordem 3 e a ordem 4, e completas. Não é? Portanto, na ordem 3 nós temos 3 algarismos por número, o número de algarismos será a amplitude, portanto 9999 menos 100 vezes 999 menos 100, aliás, mais 1, portanto dá 3 vezes 900, dá 2700 algarismos na ordem 2, na ordem 3, e na ordem 4, que varia entre 1000 e 9999, nós vamos ter 36.000, portanto amplitude 9999 menos 1000 mais 1. Vamos utilizar a segunda metodologia, tendo por base a forma que nós deduzimos anteriormente, e para a ordem 3,
o n é igual a 2, portanto 100 é igual a 10 levantado a 2, o n é igual a 2. Substituindo o n nesta forma por 2, nós vamos obter os tais 2700 algarismos. Do mesmo modo, para a ordem 4, o n é igual a 3, substituindo na forma, vamos obter os 36.000 algarismos. Somando as duas parcelas, nós podemos responder à questão dizendo que para escrever a sequência de números entre 10 ao quadrado e 10 à quarta menos 1, são necessários 38.700 algarismos. Vamos ver o exemplo 2. Quantos algarismos existem na sequência de números naturais entre 7 e 32.427? Ora bem, nesta sucessão de números, nós temos, abrange a ordem 1, 2, 3, 4 e 5, mas a ordem 1 e a ordem 5 não estão completas. Portanto, no primeiro método nós vamos fazer a amplitude, será 9 menos 7, né? 9 menos 7, vezes um algarismo por número, dá 13 algarismos no total nesta ordem. Na segunda, terceira e quarta, as amplitudes, portanto, as ordens estão completas, será 99 menos 10, vezes 2 algarismos por número, 180 algarismos. Entre 100 e 999, 3 algarismos por número dá 2.700 algarismos. E entre 1000 e 9.999, 4 algarismos por números dá 36.000 algarismos. Agora, entre 10.000 e 32.427, portanto, é este intervalo. Temos o intervalo incompleto, portanto a ordem 5 não é completa. Portanto, a amplitude será igual a 32.427 menos 10.000, mais 1, vezes os 5 algarismos por número, dá 112.140 algarismos. Fazendo o somatório das diversas parcelas, chegamos à conclusão, portanto, que o número de algarismos que são necessários para escrever esta sequência entre 7 e 32.427 é de 151.023 algarismos. Vamos agora analisar pela metodologia 2 e vamos utilizar a fórmula não simplificada, porque na forma não simplificada nós temos aqui explícito o termo limite à direita e o termo limite à esquerda. Portanto, e neste caso, como não é completo e nós não deduzimos ainda as fórmulas, vamos utilizar a forma inicial. Portanto, no caso da ordem 1, nós temos uma variação entre 7 e 9, não é? Entre 7 e 9, portanto, o n é igual a 0. Substituindo na fórmula, nós temos 9 menos 7 mais 1, significa que nós vamos obter 3 algarismos, não é? 9 é o limite superior, 7 é o limite inferior, mais 1. Para a ordem 2, 3 e 4, as ordens são completas. Portanto, o n é igual a 1 neste caso, da ordem 2, substituindo a fórmula, temos 180 algarismos, ordem 3, 2.700 algarismos, ordem 4, 36.000 algarismos, e finalmente, na ordem 5, nós temos o n igual a 4, sabemos que o limite superior é 32.427, o limite inferior é 10.000, mais 1 dá-nos exatamente o número de números nesse intervalo, vezes 5 algarismos por número dá 112.140 algarismos. Portanto, somando as parcelas referente à segunda metodologia, verificamos que o número é exatamente o mesmo, isto é, o número de algarismos que são necessários são de 151.023 algarismos. Vamos então ver agora a simplificação da fórmula geral do cálculo do número de algarismos numa ordem, portanto no intervalo, mas neste caso quando a ordem não está completa. Portanto, vamos tentar deduzir uma fórmula para esse caso. Considerando então as sequências incompletas, de ordens incompletas, ela pode ser incompleta, pode ser uma ordem inferior, na parte inferior incompleta ou na parte superior incompleta, isto é, ela não inicia desde o valor inicial de 10 levantado a n, mas só inicia em 10 levantado a n mais k. Portanto, há aqui 4 números, k números, aliás, que não estão englobados dessa sequência. Inversamente, a falta de números
pode ser na parte superior da sequência, isto é, existem aqui 4 números que não fazem parte da sequência. Vamos ver a sequência, a dedução da fórmula, vamos partir da simplificação, vamos simplificar essa fórmula e vamos substituir o limite inferior. Neste caso não é 10 levantado em n, mas é 10 levantado em n mais k, substituindo na fórmula, não é? Substituindo na fórmula o limite aqui inferior e desenvolvendo a expressão, nós chegamos à conclusão que a expressão pode ser escrita de uma maneira mais simplificada, isto é, o somatório de algarismos numa ordem incompleta, à esquerda, neste caso incompleta inferiormente, será igual a n mais 1 vezes 9 vezes 10 levantado a n menos k. K é o número de números que não entram na sequência e que pertencem à ordem. Vamos ver um exemplo. Quantos algarismos existem na sequência de números naturais entre 4 e 99? Portanto, verificamos aqui que existem aqui k números, que são 3 neste caso, que não fazem parte da sequência, que é 1, 2 e 3. E aplicando o primeiro método, que é o método normal de contagem de números no intervalo, nós verificamos que na ordem 1 cada número utiliza um algarismo. Utilizando a fórmula habitual, obtemos 6 algarismos. Na ordem 2, entre 10 e 99, que consome 2 algarismos por número, obtemos 2 vezes o número de números no intervalo, o dá 180 algarismos. No método 2, que é o método que nós estamos a utilizar em termos aritméticos, na ordem 1, n igual a 0, como já sabemos, o k neste caso é igual a 3, não é? O k é igual a 3, nós estamos a utilizar esta fórmula aqui, portanto esta forma é para a ordem completa e esta forma é para a ordem incompleta inferiormente. Substituindo na forma, chegamos aos mesmos 6 algarismos. Na ordem 2, ela é completa, não é? Ela é completa, é só substituir esta forma pelo valor n e calculando obtemos os 180 algarismos que obtivemos na primeira metodologia. Somando as duas parcelas, obtemos o total de 186 algarismos. Portanto, entre 4 e 99 são necessários 186 algarismos. Na sequência incompleta superiormente, portanto, faltam k números na parte superior, desenvolvendo a expressão e substituindo o valor superior não por 10 levantado a n mais 1 menos 1, mas por 10 levantado a n mais 1 menos 1, portanto, 10 levantado a n mais 1 menos 1 menos k, né? Desenvolvendo esta expressão, chegamos a um valor exatamente igual. Portanto, quer a ordem seja incompleta inferiormente ou superiormente, a fórmula é exatamente a mesma. Vamos ver então mais um exemplo sobre este caso, o exemplo 4, e verificar quantos algarismos existem na sequência de números naturais entre 1 e 96. Neste caso, 96 significa que falta o número 97, 98 e 99, portanto existe o k igual a 3. No primeiro método, na primeira ordem, é exatamente a amplitude, 9 menos 1, que ela está completa, são 9 algarismos. Na ordem 2, ela está incompleta, será o limite superior menos o inferior, 96 menos 10, mais 1, é igual a 2 vezes 87, ou seja, 174 algarismos. Na metodologia 2, vamos utilizar na primeira ordem esta forma, não é? Portanto, é a forma para as ordens, as sucessões que abrangem a ordem no seu todo, e obtemos os mesmos 9 algarismos. Na ordem 2, utilizamos esta fórmula, que é exatamente a fórmula adequada para a sucessão de números que não preenche a totalidade da ordem. Neste caso, k igual a 3, que nós já tínhamos chegado à conclusão. Substituindo na fórmula, obtemos os mesmos 174 algarismos. Somatório, 183 algarismos. Vamos agora ver então a quantidade de algarismos numa sequência de números naturais, mas que inicia em 1, né? Portanto 1, e pode abranger mais do que uma ordem. Admitamos que temos uma sequência de números que varia entre 1 e 10 levantada a n mais 1, né? Abrange, portanto, aqui n ordens, e vamos tentar generalizar a forma tendo em conta os conceitos adquiridos até o momento. Portanto, se para a ordem 1
nós temos 9 vezes 1 vezes 10 levantado a 0 algarismos, e para a ordem 2 nós temos 9 vezes 2 vezes 10 levantado a 2 algarismos, e a ordem 3, 9 vezes 3 vezes 10 levantado a 3 algarismos. Podemos generalizar que para a ordem n nós teremos um produto, uma forma deste tipo. Somando então todos os algarismos de todas as ordens, né? Somamos desde a ordem 1 à ordem n, nós obtemos este somatório. Continuando a dedução da fórmula, vamos tentar simplificar esta forma. Verificamos que isto não corresponde a uma progressão geométrica, mas podemos transformá-la no sentido de obter uma expressão equivalente a uma progressão geométrica. Se multiplicarmos ambos os números da equação por 10, portanto este por 10 e este por 10, nós estamos a andar mais depressa porque os dados estão aqui bem explícitos e claros. Multiplicando por 10 ambos os membros, e se subtrairmos a equação inicial, portanto esta inicial, esta intermédia, nós obtemos uma expressão deste tipo. O que é que verificamos? Verificamos que temos aqui simplificações, não é? O primeiro termo é isolado, o último termo é isolado, mas todos os termos do meio podem ser subtraídos. Portanto, obtemos exatamente uma expressão deste tipo. 9 mais 90 mais 900 mais 9 vezes 10 levantado a menos 1 menos 9 vezes n vezes 10 levantado a menos 1. Continuando a dedução da forma e dividindo os membros da equação por 9, não é? E multiplicando ambos os membros pela equação por menos 1, nós podemos chegar a uma equação deste tipo, somatório deste tipo. E o que é que nós verificamos? Verificamos que esta soma 1 mais 10 mais 100 mais 10 levantado a menos 1 é uma progressão geométrica de termo inicial 1 e razão 10. Portanto, o que pode ser substituído, podemos substituir esta expressão por 10 levantado a menos 1 sobre 9. Substituindo a expressão, chegamos à fórmula que nós pretendemos, que é a fórmula simplificada. Isto é, a quantidade de algarismos utilizados numa sequência desde 1 a 10 levantado a n é exatamente dada por esta fórmula. Qual é a vantagem desta fórmula? É que se nós tivermos uma sequência completa de 1 a 10 levantado a n, nós escusamos estar a fazer as contas de ordem por ordem, não é? Simplesmente preenchemos, como vamos ver à frente, esta fórmula, utilizando-a, obtemos valores muito rapidamente. Vamos ver o exemplo 3. Vamos considerar quantos algarismos existem na sequência de números naturais entre 1 e 9.999, não é? Portanto, 1 e 9.999. Vamos utilizar a metodologia 1 para ver exatamente qual é a diferença. Na primeira ordem nós temos 9 algarismos, como já calculamos. Na segunda ordem 180, terceira ordem 2.700, na quarta ordem temos 36.000. Portanto, na quinta ordem temos 450.000, o que nos dá um total de 488.889 algarismos. Como vemos, nós temos que detalhar, para utilizar este método temos que fazer ordem a ordem. Utilizando agora a forma utilizada na metodologia 2, que foi a que nós deduzimos, nós rapidamente chegamos ao mesmo valor, isto é, isto é ordem 5, portanto n é igual a 5, não é? N é igual a 5, substituindo o n por 5 na forma, nós chegamos ao valor de 488.889 algarismos, o que é muitíssimo mais rápido. Vamos então agora ver a quantidade de algarismos numa sequência de números naturais, que corresponde a uma sequência de 1 ou mais ordens a iniciar em 0. E o que é que nós verificamos? Verificamos que a diferença para a fórmula anterior é adicionar uma unidade, que é este valor 1 é o 0. Só que nós temos que aglutinar as duas parcelas. Desenvolvendo matematicamente isto, chegamos à conclusão que a fórmula é exatamente não mais 1, mas mais 10 aqui. Para terminar, vamos fazer um resumo de formulário associado aos conceitos adquiridos a primeira fórmula é exatamente esta. O número de algarismos utilizados numa sucessão de 1 a 10 levantado a n é-nos dado por esta forma. Nós vemos aqui, temos aqui 10 ordens isto e os respectivos número de algarismos. A sucessão, se em vez de começar por 1, começar no 1, começar no 0,
A variante é acrescentar mais um número que dá-nos esta forma. E os valores, que nós tínhamos 9 antes, passou a 10, tínhamos 189, passou a 190 e por aí fora. Portanto, a fórmula está aqui comprovada. A terceira fórmula é uma sucessão de números naturais em que tem uma ordem completa. Se nós quisermos calcular o número de algarismos numa sucessão que abrange a totalidade de uma ordem, é-nos dada por esta fórmula, não é? E, portanto, neste caso, talvez seja mais simples e pela amplitude. A amplitude vezes o número de algarismos, tendo em conta a quantidade de números, é mais rápida do que esta, talvez, ou pelo menos é ligeiramente mais rápida. A sucessão de números naturais de uma ordem completa, inferiormente ou superiormente, é dada por esta forma, que nós já vimos, é a mesma fórmula. O K é dado numa situação, é dado, por exemplo, no caso de inferior, no caso do limite inferior, é dado por 10 levantado a n mais k menos 10 levantado a n, e no superiormente é dada por esta. Portanto, de qualquer modo, calculando o k, substituímos o k aqui, sabendo o n, temos rapidamente o número de algarismos utilizados nessa sucessão incompleta da ordem.